Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de programação ASP.NET Core, hoje iremos ver seguranças de aplicações ASP.NET Core. Este vídeo eu vou mostrar a abordagem de utilização dos recursos de segurança que já vêm pré-construídos dentro do ASP.NET Core e naturalmente a gente não tem objetivo nem o foco aqui nesta aula de tentar esgotar a explicação sobre recursos de segurança, mas vamos ver os fundamentos aí, a parte principal do uso de recursos de proteção, de segurança das aplicações, quando desenvolvendo uma aplicação web do tipo ASP.NET Core. Este exemplo que eu estou trabalhando com vocês já está disponível lá no GitHub, então quem quiser acessar e ter acesso a mais dados de como foi construída essa aplicação é só visitar a URL e baixar o projeto para compilar na sua máquina, ok? Parte da explicação que iremos ver hoje estão relacionados com os recursos de scaffold do Identity que está disponível no ASP.NET Core. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre toda essa parte da segurança e identidade que está no ASP.NET Core, aí está o site, tem aí uma URL para vocês acessarem e aprenderem mais sobre o funcionamento do Identity. Esta aula que eu estou gravando, ela é parte de uma sequência de aulas. Nós já vimos a introdução ao Razor, criação de página Razor, layout, sessões, formulários e page models, formulários e transações complexas, que foi a última, e agora estamos avançando para a segurança em aplicações ASP.NET Core. Então este é o nosso tópico da aula de hoje. Então aqui no Visual Studio vamos verificar como é o processo de segurança das páginas utilizando o Identity que vem pré-construído, já desenvolvido para a plataforma ASP.NET Core. A parte mais importante inicialmente é certificar-se que estas duas bibliotecas, esses dois pacotes, Identity Framework Core, esteja já instalado e o Entity UI. Então, quando você vai utilizar esses recursos, é necessário que tenha esses dois pacotes instalados. E isso eu estou falando na parte de front-end, que é o Matrix Razor, mas também é importante na parte de persistência a gente deixar também pré-configurado o Identity Entity Framework Core, porque a gente vai utilizar esses pacotes para fazer algumas configurações no projeto. E quando trabalhando com a parte de segurança, é sempre importante lembrar primeiro, vamos falar primeiro do aspecto de base de dados de gravação. Então a gente precisa ter um conjunto de tabelas e campos no banco onde a gente grava o usuário, as permissões e tudo mais que ele precisa. Isto pode ser feito de forma customizada, personalizada, então criar-se todo um mecanismo de segurança. Mas também é possível, utilizando o recurso de segurança do ASP.NET Core, utilizar os recursos já pré-construídos. Então, quando a gente cria uma aplicação usando todo um modelo automático aqui no Visual Studio, a gente pode escolher lá a parte de identidade e ele já cria uma série de classes e objetos aqui que nos permitem fazer a parte de autenticação. Como neste projeto nós estamos partindo de um projeto do zero, então a gente é obrigado aí a incluir e relacionar os elementos que são necessários para poder fazer esse mapeamento. E a primeira grande mudança que a gente tem que fazer aqui é alterar o nosso contexto para que ele tenha acesso a essas classes que vão representar o usuário, as permissões, os papéis que ele desempenha dentro da aplicação. E a gente pode fazer isso criando um novo contexto isolado para isso, ou alterando o contexto que a gente já tem. Eu, como quero usar um único contexto, eu vou fazer uma alteração nesse. Então, ao invés de eu estender de dbcontext aqui, eu vou alterar aqui para que ele estenda de identity. Então, veja só, identity dbcontext. Esse identity dbcontext é uma parte já dos mecanismos de segurança que nós temos no ASP.NET Core.
Quando eu faço isso, eu não preciso fazer nenhuma outra declaração aqui, informar que classe será gravada na base de dados e tudo mais, porque dentro desta implementação ele já mapeia tudo isso. Então quando eu faço a navegação, se eu segurar o Ctrl aqui e entrar na classe Identity para conferir, ó, veja que ela tem aqui uma série de configurações que ela começa a definir e ela estende desse context aqui ainda, avançando. Ó, veja que já começou a aparecer aqui, ó, usuário, papéis, chaves e tudo mais. E quanto mais eu avanço, ó, vou acessar aqui, veja que eu chego até onde eu tenho todas as informações. Que tem de usuário, papéis, chaves, as permissões, os papéis, o login e tudo mais. Ao ponto de eu ter, por exemplo, aqui na classe User, deixa eu acessá-la aqui, Identity User, todas as permissões, todas as coisas que serão possíveis gravar neste usuário que está, então, na base de dados. Tá? Quando a gente utiliza o Identity Context como base, ele já tem aqui os DB7 que vão permitir com que a gente dê um update database lá, faça o migration, execute o update database e ele gera as tabelas para a gente na base de dados. Então veja que ele já tem aqui o DB7, ó, dos papéis e tudo mais, tudo previamente configurado para a gente nesse processo. Então quando eu termino de fazer essa configuração, eu já posso vir naturalmente aqui no meu Package Manager e fazer a execução do migration para gerar a tabela, as tabelas na base de dados. Então eu vou colocar aqui add migration, aqui eu vou chamar de segurança, que é a parte de segurança da aplicação, e o contexto que eu vou utilizar é o matrix context, porque eu não quis gerar nenhum outro contexto. Então eu faço isso, peço para ele gerar o migration para mim. Então aí está, ele acabou de gerar as opções de migration. E aí eu vou fazer aqui o update database para o meu contexto matrix context. E com esse comando, ele vai atualizar a base de dados e incluir para mim todas as tabelas que eu necessito para começar a utilizar o Identity na base de dados que eu tenho previamente gerado. Aí está, terminou de fazer todo esse update. Se eu vier agora aqui no SQL Server, vamos acessar aqui a minha base de dados, database. O meu banco de dados é o banco de dados Matrix. Vamos acessar as tabelas. Então veja que no primeiro momento, eu não atualizei ainda, não aparece nenhuma tabela além das tabelas normais, as entidades normais da aplicação. Eu vou dar um refresh aqui. Ele vai atualizar para a minha base de dados. E aí sim, observem agora ó, que ele gerou várias tabelas iniciadas com ASP.NET para usuários e tudo mais, que são os recursos que nós vamos utilizar agora para fazer a segurança desta aplicação. Bom, concluído essa parte, que é a parte da base de dados, nós podemos agora vir para a nossa aplicação na parte web para começar a fazer a utilização dos recursos de segurança. Só que antes de começar a utilizar aqui na parte web os recursos de segurança da base de dados, nós precisamos vir aqui em Startup CS e habilitar esta configuração aqui no Configuration Service, que vai habilitar os recursos de identidade. Então veja que ele vai trabalhar com o usuário de identidade aqui, fazendo um processo de autenticação, e ele vai utilizar o contexto, o Matrix Context para isso. Além disso, nós precisamos aqui na parte do Configure fazer a inclusão destas duas opções, que é o Use Authentication e o Use Authorization. Então, com esta configuração, a minha aplicação está pronta agora para começar a utilizar os recursos de segurança na aplicação. Então agora nós podemos começar a pensar
nas telas que vão permitir o usuário fazer a autenticação, se registrar, informar para ele que já está autenticado e assim por diante. O framework do ASP.NET Core, ele inclui pré-configurações ou pré-definições de interfaces com o usuário, que é aqui ó, esse Identity UI. E a gente pode se valer dessas telas pré-construídas para montar todas as telas iniciais da nossa aplicação que fazem a parte de autenticação e login. Então, para a gente incluir essas páginas, basta que a gente venha aqui na pasta Pages, com o botão direito, Add, e aí nós vamos colocar aqui ó, Scaffold Item, e mudar para a opção Identity aqui. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos começando agora a usar recursos de tela, de geração de páginas para a parte da identidade. Seleciona, Add, e ele vai jogar para mim esta tela intermediária que vai me permitir selecionar quais opções eu quero incluir e personalizar na minha aplicação web. Aí está. Aqui eu posso definir todas as telas que eu considero importante para a minha autenticação. Eu vou usar a de login, vou colocar aqui a de logout, a de esqueceu senha e a de registrar. Veja que dá para marcar todas aqui, caso eu queira personalizar ou customizar para a minha aplicação, eu posso marcar. Eu vou selecionar apenas essas 4, eu vou selecionar aqui o contexto que eu estou utilizando e mandar acrescentar. Pronto, ele terminou de gerar aqui, ele coloca um readme.txt que ele acabou gerando, eu não preciso desse readme, eu vou olhar apenas o que ele fez na minha aplicação. Então, quando eu olho aqui, vejam vocês que ele acrescentou aqui para mim uma login partial dentro do shared e criou uma subpasta aqui, uma pasta com subpasta identity, onde ele colocou para mim todas as minhas telas, incluindo as que eu solicitei para ele gerar, a forgot, login, logout e registre. Então ele criou numa pasta áreas para mim algumas páginas adicionais que me ajudam agora a fazer a autenticação do usuário, registro e tudo mais. Então, com estas páginas, eu posso agora utilizar um modelo para verificar a autenticação do meu usuário. Eu vou iniciar mostrando como proteger uma página. Óbvio que a página que eu vou usar como exemplo é só didático, porque não é o objetivo, não é esse, mas digamos que eu queira criar uma restrição para o usuário acessar a página contato da minha aplicação. Então, basicamente, para fazer isso, eu só preciso, no meu código C#, incluir aqui um authorize antes do nome da classe. Esse authorize ele vem da parte de segurança, ASP.NET Core Authorization, lá, ó, que é o namespace que ele está usando, e esta anotação na classe contato vai criar restrições para o usuário acessar a página de contato. Então eu vou salvar aqui e executar e vamos ver como que ele se comporta no navegador agora. Aí está, rodando no navegador. Veja que eu tenho aqui todas as minhas opções de acesso e eu vou tentar acessar contato para ver o que aquele authorize causa. Então vejam que quando eu tento acessar a página de contato, o authorize me redireciona para uma tela de login, onde eu preciso fazer o cadastro de usuário para poder autenticar nesta aplicação e acessar a página de contato. Então eu tenho aqui a opção Register as New User, eu vou entrar, vou informar o meu e-mail, aqui o e-mail, cadastrar uma senha, confirmá-la, e registrar. Veja que ele já veio para a tela de autenticação, eu vou clicar aqui em confirmar. Muito bem, confirmou a minha autenticação. Quando eu tento acessar contato, ele pede para que eu faça a autenticação, agora sim. Nesta abordagem de segurança, eu consegui proteger
o acesso à página contato. Esta não é uma página que deva ficar restrita naturalmente, porque todo usuário deve acessar, mas serviu como exemplo aí para mostrar como restringir acesso a uma página. Agora, nós precisamos de um modelo de segurança para que não deixe disponível essa parte de cadastros para qualquer usuário. Nós precisamos ativar um meio de segurança que isso aqui só fique acessível para o usuário que estiver autenticado na aplicação. Então vamos voltar para o Visual Studio agora e fazer essa configuração para que nós possamos proteger cadastros e ao mesmo tempo permitir que o usuário autentique, faça o login e saia da aplicação. Aqui no Visual Studio, para restringir o acesso ao menu, nós temos esta opção que está comentada aqui no código. Eu vou descomentar. Aqui também. E a parte de login parcial que eu também vou descomentar. Então veja, com esta configuração aqui, eu verifico se o usuário está autenticado. Se ele estiver autenticado, eu mostro então o menu de cadastro para ele. Então, ele se autenticou na aplicação, eu renderizo essa parte do menu. E este login partial que foi gerado me permite com que eu acrescente no menu recursos de login logout. Então, ele está usando uma página parcial para este recurso. E uma última configuração necessária aqui para proteger a pasta de cadastros é ativar esta opção aqui no Startup CS, que diz que a partir de então as Razor Pages vão ser bloqueadas quando for tentar acesso na pasta de cadastros, ó, que são todas as páginas que estão dentro dessa pasta. Então, com esta configuração, nós já podemos rodar a nossa aplicação e nós já teremos as restrições para o usuário não autenticado. Vamos ver como fica então no navegador. Então vejam que agora sumiu o menu cadastro daqui e apareceu a opção de logar. Então eu não consigo clicar no cadastro para tentar acessar o cadastro. Eu preciso primeiro autenticar agora para conseguir acessar o cadastro. Então se eu clicar aqui em logar, eu já coloquei as páginas pré-configuradas, eu já coloquei ela com a opção de português, fiz as correções. E quando eu clico em entrar, ele autentica meu usuário e disponibiliza o menu de cadastro para mim. Então, a partir desse momento, eu tenho acesso a todos os cadastros do meu projeto. Posso fazer inclusões e alterações. Mas, para isso, eu preciso estar autenticado. Se eu sair, cliquei em sair, ele elimina para mim o menu e eu não tenho mais acesso de edição do site. Então, pessoal, com isso a gente encerra aí mais esse exemplo de como incluir opções de segurança na aplicação ASP.NET Core. E o próximo vídeo agora a gente vai apenas fazer a distribuição desse projeto para o portal Azure na internet, na nuvem. Até mais!